Diga pessoal, tudo bem? Legal que você esteja aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, ficar sempre muito bem informado. Um ponto conquistado em 6 disputados até agora no Campeonato Paulista. Muito pouco para o último campeão estadual que está defendendo o título em 2022. O São Paulo, que havia estreado jogando em Campinas contra o Guarani, derrota 2-1, muitas críticas para cima do goleiro Thiago Volpi. O São Paulo fez o seu primeiro jogo diante da torcida no estádio do Morumbi contra o Ituano. A expectativa era de uma vitória. Time bastante mexido, o Caleri sentindo a questão muscular, o cansaço, ficou no banco de reservas, entrou no decorrer do jogo e várias mudanças aconteceram. A principal delas, o goleiro Jandrei no lugar do criticado Thiago Volpi. E você não vai acreditar no que disse Rogério Ceni depois do jogo. Só adiantando, para quem não sabe ainda, eu acho que a maioria já sabe, o Jandrei pegou um pênalti no primeiro tempo e fez defesas importantes. Uma delas aos 45 da etapa final. Ou seja, o São Paulo poderia ter conseguido perder pela segunda vez em 2 jogos do campeonato, não fosse o goleiro Jandrei, mas você vai se surpreender com o Rogério Ceni falando sobre ele. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Vamos lá. Não que os adversários anteriores tenham sido fáceis, porque não foram, porque o São Paulo tropeçou 2 vezes, contra o Guarani e também contra o Ituano. Não dá para considerar que não foi um tropeço jogar contra o Ituano no estádio do Morumbi e ficar no placar de 0-0. Na quinta-feira o jogo vai ser duríssimo contra uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, quinta-feira às 9h30 da noite. O São Paulo, que não venceu até agora, 1 ponto em 6 disputados, saiu muito vaiado pela sua torcida ao final dos 90 minutos contra o Ituano, neste domingo. A pergunta que fica e a dúvida na minha cabeça, essas vaias são apenas pelo futebol praticado até agora em 2022 ou são vaias acumuladas já da temporada passada, daquela luta desesperada contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Como é que você avalia, Rogério Ceni? Diz aí. Eu acho que o torcedor sempre sai frustrado quando não tem a vitória dentro de casa, é normal. Eu não acho nem que é do ano passado esse resquício. Esse resquício ele vem quase de uma década já, esse resquício do torcedor são paulino, por não conseguir grandes vitórias, títulos expressivos, né? Então o torcedor tem uma expectativa muito alta e a realidade nem sempre é tão alta quanto a expectativa do torcedor, pela história do clube, pelos títulos que esse clube já conquistou, né? Então, por isso, às vezes o torcedor sai frustrado de campo. Honestamente, eu também saio frustrado com o que a gente apresentou, né? E me incluo nessa frustração, não me excluo dela. É pouco, né? E o resultado também não ajuda. Às vezes você não consegue jogar tão bem, mas sai com a vitória, o torcedor sai minimamente satisfeito. É que hoje nós não fizemos... A maneira como nós conduzimos o jogo foi boa. A velocidade com que nós trocamos passe, a velocidade com que nós tínhamos que fazer tudo, ela foi muito baixa, foi muito lenta. Então não tem como também o torcedor sair feliz, sair satisfeito, aplaudir o time, porque acho que não existiu motivo para isso hoje. Pois é, Rogério Ceni que não está satisfeito, imagina a torcida, nesse retrospecto dele, nessa segunda passagem, são 15 jogos até agora com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Aproveitamento discutível, 42,2%. Rogério Ceni, depois do jogo, ele foi perguntado sobre o atacante Nicão. Por que o Nicão era no Atlético Paranaense e não consegue ser o mesmo jogando no São Paulo, pelo menos nessas partidas iniciais? Tem explicação? Ou será que não? Professor Rogério Ceni. A primeira grande diferença é que o Atlético Paranaense ele se prepara há 3 meses para jogar o Campeonato Brasileiro. Então há anos, né, o Nicão ficou muito tempo no Atlético Paranaense, há anos o Nicão não faz uma pré-temporada que ele inicia com uma parte de competição, de jogos, como está sendo aqui. No Atlético você, né, faz 45, 60 dias de pré-temporada para daí depois iniciar alguns jogos do Campeonato Paranaense
e depois começar as competições que, por mérito, o Atlético disputa. Aqui não, aqui o Nicão treinou poucos dias e vem começando a jogar. Ele tem total liberdade para ir para dentro. Aliás, é o motivo que ele joga aberto pelo lado direito, sem dúvida nenhuma, é para receber essa bola e ir para dentro. Mas eu acho que ele, no momento, ele sofre um pouco, né, na parte física. E o que é natural, tá? O que é completamente esperado e normal. Ele jogou 120 minutos, mais ou menos, nesses dois jogos, né? 120, 130 minutos. E ainda vai demorar um tempo para entrar na parte física, se condicionar bem na parte física. Mas é um jogador que eu acho que tende a crescer, tende a se desenvolver. É diferente, nos dois jogos que nós pegamos, realmente ele não tem esse espaço tão grande de transição, porque as equipes já estão montadas na defesa adversária, mas ele tem total liberdade. E, aliás, é o intuito que ele jogue realmente entre linhas, para dentro, para poder trazer para sua perna esquerda, tem boa finalização. Hoje ele já finalizou a primeira bola do jogo, que o Sara ajeita para ele, né, já de dentro. E para que ele ache bons passes, ache bolas infiltradas, que é uma das ações, né? Proteger bola, trazer para dentro e achar essas infiltrações de Sara, de Alisson, de Patrick, quem use esse corredor central. O grande personagem do São Paulo, sem dúvida nenhuma, nesse duelo contra o Ituano, no empate sem gols, foi o estreante goleiro Jandrei. Não fosse ele, e o São Paulo poderia ter tido um resultado ainda pior jogando em casa. O Jandrei defendeu no primeiro tempo um pênalti batido por Gerson Magrão. Teve outras defesas importantes, principalmente no chute de João Vitor aos 45 do segundo tempo. Ou seja, o São Paulo correu sério risco de jogar diante da sua torcida e perder para a equipe de Itu. Jandrei foi um grande nome. O São Paulo teve mais volume do que construiu no jogo contra o Guarani na estreia em Campinas, mas deixou um pouco a desejar. Nós falamos agora há pouco do Nicão, o Rogério Ceni falando sobre isso, mas a grande questão é a seguinte. Muita gente diz que um grande time começa com um grande goleiro. Muita gente tem criticado, e não é de hoje, o Thiago Volpi. O Jandrei estreia, pega pênalti, faz defesas importantes, evita a derrota. Um problema a menos para esse problemático São Paulo? Ou será que não? Rogério Ceni avaliou o Jandrei e falou do Volpi. O que é que ele falou? Vamos ouvir. Fez um bom jogo, sim. Fez a defesa do pênalti, que fez importante. Deve ter mais oportunidades, claro. Assim como o Volpi também. No próximo jogo eu devo utilizar o Volpi, mas nesse começo o que nós tentamos fazer é tentar experimentar alguns jogadores para que a gente tenha uma ideia futura do que pode ser feito. Sinceramente, eu não consegui entender. O Rogério Ceni foi goleiro, brilhante, um dos maiores da história desse país, como artilheiro o maior do mundo, insuperável, imbatível, e ele sabe, goleiro que foi, experiente que é, ele sabe que goleiro precisa de sequência. Na minha modesta opinião, ele erra quando diz que contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira vai voltar o Thiago Volpi, que anda inseguro e não é de hoje. O Jandrei estreou, passou segurança, teve uma comemoração coletiva por parte dos companheiros no momento da defesa do pênalti. Imagine o São Paulo no primeiro tempo tomando um gol do Ituano, como ia ser muito mais difícil a missão até o apito final. E o Rogério Ceni simplesmente diz que o Thiago Volpi é quem volta para a meta na próxima partida. Eu não concordo. Eu, por mim, pela experiência trabalhando como jornalista esportivo, eu sei, o Rogério sabe, e você que está em casa, você que está nos acompanhando pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pelas redes sociais aí, você também sabe que o goleiro precisa de ritmo e de sequência. Por que não dar ritmo e sequência para o Jandrei, que entrou e terminou a sua primeira missão como goleiro do São Paulo, uma missão bem cumprida e de bem com a torcida, de bem com o grupo de jogadores. Porque o Thiago Volpi voltará no próximo jogo e o Jandrei irá para o banco. Não seria melhor dar uma sequência
para o goleiro Jandrei. Eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião, o seu comentário, principalmente sobre essa questão, mas também pode comentar sobre o desempenho do São Paulo, de alguns jogadores individualmente, o que é que você acha, o que é que precisa mudar, quem deve entrar, quem deve sair. Deixa aí a sua opinião. Com relação ao Jandrei, tá na minha cabeça aqui. Eu não consigo entender o Rogério Ceni, não. Abraço. Até a próxima. Tchau.